Gostaria de enfatizar o quão importante é para todos, especialmente para os trabalhadores da luz neste planeta, conscientemente criar no coração e na alma a visão do novo mundo em que querem viver e participar. Se o desejo do seu coração é transcender a escravidão das condições atuais na superfície e passar para um modo de vida iluminado e feliz, esse é o momento para você deixar de lado o antigo paradigma que o manteve aprisionado e em sofrimento por tanto tempo. Qualquer coisa que aconteça, nós somos responsáveis porque nós criamos aquilo através do nosso sentimento, através da nossa vibração, através das nossas crenças. Se a gente focar o nosso pensamento, a gente consegue sim criar isso. A energia flui para onde o foco está. Se a gente focar o nosso pensamento, focar toda a nossa energia, todo o nosso sentimento naquilo que a gente quer, a gente consegue. Porque nós somos co-criadores. Quanto mais alta a sua vibração, mais fácil e mais rápido você vai conseguir acessar aquilo que você quer. Mas para isso, a gente precisa limpar de dentro de nós crenças limitantes e sentimentos negativos que nos impedem a todo momento de alcançar essas coisas que a gente quer. Somos limitados muitas vezes por causa de sentimentos e crenças negativas. Eu comecei essa limpeza dentro de mim bem cedo. Eu tinha uns 14 anos mais ou menos, foi quando eu conheci sobre reprogramação mental. Eu ficava escutando reprogramação mental durante a noite, porque foi quando eu comecei a entender sobre a importância das nossas crenças, estudando bastante também sobre a nossa mentalidade, sobre a mente, que a gente tem a mente consciente e o subconsciente. Nosso inconsciente dá a maior parte das nossas crenças. É algo que literalmente a gente faz no piloto automático, a gente não percebe que a gente está fazendo aquilo. Eu comecei a entender e descobrir que tem como a gente limpar esse lixo, todo esse lixo emocional, sabe? Que fica debaixo do tapete, que às vezes a gente nem sabe. E uma das formas que eu descobri naquele momento era de ouvir reprogramações mentais, né? Principalmente durante a noite, que é quando a gente dorme, né? O nosso consciente dorme junto com a gente e aí o nosso inconsciente fica aberto para receber qualquer coisa. Eu tava vendo muito sobre hipnose também, assim, dá pra gente fazer auto-hipnose na gente mesma. Eu fazia muito também pra insegurança na época. Eu era bem nova, né, na verdade. Ouvia durante 21 dias, né, que é o tempo necessário pra gente mudar um hábito, né, se a gente fazer seguido 21 dias. Eu lembro que eu escutava uma reprogramação mental durante 21 dias seguidos, e depois que acabava esses 21 dias, colocava outra reprogramação mental, escolhia uma outra, e aí eu ficava ouvindo toda noite aquela reprogramação mental. Só que as coisas, conforme eu fui expandindo mais a minha consciência, conhecendo mais coisas que me proporcionaram a mudar e limpar todo esse lixo emocional, todas as crenças limitantes que havia dentro de mim, eu fui usando, sabe? Eu descobri a reprogramação mental, ouvi a reprogramação mental muito, também conheci a meditação, comecei a meditar. Foi quando eu literalmente comecei a entender mesmo sobre o poder dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente acredita e que isso cria a nossa própria realidade. Foi quando eu passei a me tornar mais consciente disso e prestar mais atenção e cuidar melhor da minha energia. Sobre limpeza mesmo, sabe? Limpeza, assim, da nossa energia, do nosso corpo. Foi, assim, muito rápido. Na hora que eu conheci, foi, assim, sabe? Só foi aumentando, sabe? E a minha consciência foi expandindo cada vez mais. Até eu encontrar o professor Hélio Couto, começar a fazer ressonância harmônica e começar a me aprofundar muito mais nos estudos, principalmente espiritualidade. É claro que os problemas não desaparecem, a gente continua tendo, como todas as pessoas normais, né? Porque não significa que os problemas eles vão desaparecer. Só que você passa a ter muito mais maturidade para lidar com certos tipos de problemas, coisas que antes você não teria aquela maturidade. Então você sabe que tudo que vem pra você, tudo que acontece, na verdade é um espelho do que tem dentro de você. E na verdade não importa qual é o problema que aconteça, o que importa sempre é o nosso sentimento em relação àquilo que está acontecendo. Não é a outra pessoa, é sempre o que eu sinto em relação a outra pessoa. Não é o problema, é o que eu sinto em relação ao problema. É isso que muda. Porque os problemas eles não vão deixar de acontecer. Porque todos nós vamos enfrentar problemas, desafios na nossa vida. Isso é completamente normal. Mas a diferença, o que muda é sobre como nós lidamos. Qual a nossa reação diante daquilo que está acontecendo. Que é onde a gente chega na conclusão, mais uma vez, que sempre está dentro de nós. Porque independente do que aconteça, pode estar acontecendo uma guerra lá fora, que se você estiver em paz consigo mesmo, nada mais importa.
É isso, entende? Sempre olhar pra dentro e curar o que tiver de curar, uma vez que é isso que cria a nossa realidade, os nossos sentimentos, aquilo que a gente emana, a nossa energia, isso volta pra nós em dobro. Eu li uma vez em um livro que se chama O Campo, que inclusive foi indicado pelo professor Couto. É o livro de uma jornalista que fala muito de física quântica. E tinha uma parte que falava sobre essa questão de quando a gente enxerga algo, quando a gente nota algo, aquele é o primeiro passo para a mudança. Quando você percebeu que aquilo aconteceu, sabe? Então, eu fui conhecendo as coisas que me ajudavam nessa expansão de consciência desde nova, e aí eu fui experimentando cada coisa, os livros, meditação, yoga, reprogramação mental, estudos, física quântica, lei da atração, tudo, qualquer coisa que me proporcionava a limpeza de todas as minhas crenças negativas. Eu fui limpando e à medida que eu fui conhecendo essas ferramentas, eu fui usando elas. Muitas coisas ainda são enxergadas de uma forma muito preconceituosa pelas pessoas. Hoje em dia, o preconceito sobre essas coisas tem diminuído bastante, na verdade, mas ainda assim existe muito preconceito em relação a isso. Vocês são deuses co-criadores. Assim como tem uma passagem da Bíblia que diz: vós sois deuses. E que nós somos imagem e semelhança dele também. Portanto, nós também temos o poder naquilo que a gente diz, naquilo que a gente fala. Porque todas as nossas palavras, tudo aquilo que a gente diz tem uma energia e uma vibração. E não só as palavras, mas aquilo que a gente pensa e sente também. Óbvio que depois que a gente conhece, é muito diferente a gente saber e aplicar na vida, né? São coisas totalmente diferentes. Você saber e você colocar em prática. No início pode ser que é um pouco mais difícil, porque talvez você já está acostumado a um padrão mental X e você tem que adotar o padrão mental Y. É difícil, até porque a nossa mente não gosta do que é desconhecido. O que a gente sente, experiencia, expande a consciência, você consegue perceber muito mais. E, obviamente, a partir do momento que a nossa consciência vai expandindo cada vez mais, a sua responsabilidade também vai aumentando. Porque você se torna muito mais consciente. Então, por se tornar mais consciente, você tem que tomar uma decisão. Se as decisões que você toma no seu dia a dia são pro bem do todo, ou se é contra isso. Você começa a sentir o universo te ajudando e você começa a fluir literalmente, né, na mesma frequência que o universo, você começa a entrar em harmonia com o universo e as coisas vão acontecendo. Como eu disse, eu comecei a colocar isso em prática desde os meus 14 anos, enfim, estudando, e estou no processo. Como eu disse, os problemas e os desafios, eles não desaparecem, só que você passa a ter uma maturidade para lidar com aquilo que você precisa lidar no seu dia a dia, com os problemas no seu dia a dia. Você passa a ser o protagonista da sua vida, porque você entendeu que o poder que você precisa está dentro de você e não nas outras pessoas lá fora. Alguns estão esperando que os irmãos das estrelas e os povos da terra interior criem toda a magia para vocês. Tenha certeza de que isso não vai acontecer dessa maneira. Se o fizéssemos, o que vocês aprenderiam? Nós viemos ajudá-lo e ao planeta, mas cabe a você fazer a sua parte. A menos que você escolha evoluir sua consciência, aumentar sua vibração e manifestar níveis mais elevados de maestria, permaneceremos no reino do invisível. O céu na Terra é, em essência, uma realidade de quinta dimensão. Na quarta dimensão, a vida é muito mais fácil do que na terceira, que é essa que a gente vive. Muito mais brilhante e fluida, mas não representa a completa realidade do céu na Terra. Comece sentindo o que lhe parece ser a realidade de quinta dimensão, mesmo que não tenha certeza do que a constitui. Faça o seu melhor e sua consciência logo abrirá para uma maior percepção e compreensão. O sonho consciente conduz a uma progressão de pensamentos, a uma evolução que, se você permitir, o levará para essa nova dimensão. O mais importante é começar o processo. A Mãe Terra já sonhou seus próprios sonhos. Neste momento está pedindo à humanidade para sonhar com ela, a fim de provocar as mudanças que todos desejam. Faça a si mesmo essas perguntas. Que tipo de vida eu quero? Que tipo de governo eu quero? Que tipo de corpo desejo viver e que aparência quero ter? Que tipo de sistema de troca gostaria de ver evoluir no planeta? Como eu gostaria que meus relacionamentos fossem no futuro? Como seria a Terra? Não há limite para o que você pode criar. Suas imaginações é um vasto conjunto de memórias de todos os lugares que você esteve, de muitos e muitos mundos, através de eons de tempo. Esse livro aqui é o livro Telos. É um livro canalizado, a intenção é essa. Que as outras pessoas possam entender
o seu verdadeiro poder pessoal.